Quero agradecer o público presente, a imprensa, autoridades presentes, eu vou fazer a leitura, e a presidente da Câmara, Gracinha, teve muitos compromissos, como vice-presidente, fazer a leitura do evento. Bom dia a todos, eu gostaria da pessoa do Luciano, presidente da Associação dos Engenheiros, agradecer a presença de todos e falar aqui com uma enorme satisfação representar a Câmara, o Fórum da Câmara, o Fórum que discute as questões mais importantes do nosso município. Como vice-presidente dessa casa, eu gostaria de reafirmar o compromisso com meus pares e executar as reivindicações da comunidade e trabalhar cada vez mais pela cidade para se viver. A gente sabe que a administração pública ela não tem pernas para chegar em todos os lugares que deveria formar com mais ajuda da sociedade civil organizada. Eu acredito que podemos cada vez mais longe e a união faz a força, juntos somos mais fortes. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. É a primeira vez que estou aqui a Trina, é um evento como presidente. Obrigado pela presença e estar aí aberto o evento para vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à segunda edição do Fórum Pensando a Ilhabela que Vivemos. Este fórum é uma iniciativa da sociedade civil organizada pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ilhabela, com a colaboração da 11630.org, Associação para a Cidadania Participativa, Instituto Ilhabela Sustentável e Observatório Social. Nós gostaríamos de agradecer a todos os vereadores da Câmara Municipal por ceder esse espaço e a infraestrutura para a transmissão online e às entidades da sociedade civil que nos apoiaram. Agradecer ao Instituto Bonete, Associação Bonete Sempre, a Ordem dos Advogados do Brasil, Ilhabela.org, Associação Elementos da Natureza, Associação de Hotéis e Pousadas de Ilhabela, Associação de Moradores do Bairro Sul de Ilhabela, Associação dos Moradores e Velejadores da Armação, Associação Protetora dos Animais de Ilhabela, Espaço Cultural Pés no Chão e Movimento Acorda Ilhabela. Agradecemos também a Maristela Colucci, André Queiroz, a Silvia Cabral, o Flávio Vicentini e o Leonardo Tadeu, promotor de Ilhabela. Também gostaríamos de agradecer a Pousada do Capitão, Pousada Terra Mag, Copacabana Beer, João Ilha, Shopping da Construção, Loja das Tintas, Azul Marinho, Félix Bolt, Marcelo Caissara e Cheiro Verde. E agradecer também a presença de todos. Eu gostaria de convidar para compor a mesa lateral aqui o Dr. Tadeu, do Ministério Público, o Jorgi, do Instituto Ilhabela Sustentável, o Oliver, da 11630, o Alan, do Elementos da Natureza. Um agradecimento mais do que especial aos palestrantes que aceitaram o nosso convite. Vou pedir para todos que assinem a lista e coloquem seus contatos. Quem não assinou para procurar alguém da organização. O objetivo deste fórum é promover o exercício, a reflexão e o debate cidadão sobre temas relacionados ao desenvolvimento de Ilhabela. A primeira edição abordou os temas de planejamento urbano e mobilidade. Esta segunda edição abordará da mesma forma um tema que se mostra urgente, não só devido a toda a problemática que vivemos, como a ocupação desordenada dos solos, problemas ambientais, a má qualidade das praias, a mobilidade urbana pouco eficiente. Neste momento de revisão do gerenciamento costeiro, temos como objetivo esclarecer e informar sobre a legislação, as consequências e as alterações do zoneamento ecológico-econômico
o que elas podem trazer, sobretudo para as comunidades tradicionais, além de enfatizar o potencial turístico da cidade e promover a reflexão e o debate cidadão, discutir abordagens, estratégias e instrumentos que possam ser utilizados pelo poder público com a participação da sociedade civil, bem como apontar modelos e boas práticas que possam ser implementadas na política de desenvolvimento urbano e turístico de Ilhabela. O fórum será composto por 2 blocos, um na manhã e um na tarde. No primeiro bloco serão 2 palestras seguidas por um intervalo de 15 minutos e na sequência mais 2 palestras. Logo teremos um outro intervalo rápido de 5 minutos para que os interessados se manifestem com perguntas escritas para o debate. Os participantes poderão entregar as perguntas à equipe de coordenação. Após o intervalo, daremos início à etapa das manifestações, com a mesa composta pelos palestrantes. O moderador da mesa fará a leitura das perguntas escritas, que serão respondidas pelos integrantes da equipe técnica. O participante que fez a pergunta mencionada terá direito a 2 minutos para a réplica. Cada manifestação oral terá 1 minuto para a pergunta e 2 para a réplica. Quando finalizadas todas as manifestações, o moderador da mesa encerrará o primeiro bloco. Após o debate, haverá um intervalo para o almoço e às 14h30 retornaremos para o segundo bloco, com mais 3 palestras seguidas por um intervalo de 15 minutos para um café e para que os interessados se manifestem por perguntas escritas para o debate. Convidamos para compor a mesa os palestrantes do bloco da manhã. Marília Brito de Moraes, que vai falar sobre política nacional, comunidades tradicionais e Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Convidamos também vamos começar com a Marília Brito de Moraes. Teve aprovada sua tese de doutorado em dezembro de 2012, Implementação das áreas de proteção ambiental federais no Brasil, um enfoque na gestão. Foi funcionária da CETESA, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sua dissertação de mestrado defendida na FAUSP titula-se Área de Proteção Ambiental como Instrumento de Planejamento e Gestão, APA, Cananéia, Iguape, Peruíbe, São Paulo. Tem experiência de mais de 20 anos na área de planejamento e gestão, com ênfase no Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, áreas de proteção ambiental, APAs e outras unidades de conservação. Passou pela assessoria técnica do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e foi diretora do Parque Estadual de Ilhabela de São Paulo. Participou da criação das APAs marinhas do Estado de São Paulo, coordenando o núcleo de APAs marinhas, protegidas da Fundação Florestal até janeiro de 2010. Foi docente na graduação da FAO, PUC Campinas, FAO Módulo Caraguatatuba e na especialização da FESP São Paulo. É membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, CMAP, e atua como consultora independente atualmente. Bom dia a todos. Agradecer a presença aí do vereador Valmir Veríssimo, da vereadora doutora Rita, presente aqui, secretário do Núcleo de Cultura. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar de volta aí na tela, depois de tantos anos, né? Agradeço o convite, a organização do evento, parabéns pelo evento. Agradecer a presença de todos aqui numa sexta-feira de manhã, pensando em Ilhabela. Eu fiz uma apresentação, acabei me empolgando e a apresentação ficou enorme. Eu vou deixar com a organização do evento e vou pulando um pouco aqui para que a gente consiga chegar mais à parte das reflexões de fato. Eu não sou advogada, então vamos falar sobre o que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem a ver com Ilhabela, né? Ilhabela nesse conflito. E também a continuidade um pouco desse SNUC, que foi o plano das populações tradicionais. Tá? Mas, na verdade, eu levei a sério esse Pensando em Ilhabela, então queremos contribuir para que a gente pense e haja também. Porque só pensa não resolve.
Então eu vou dar umas corridas de vez em quando aqui, porque, bom, o SNUC, não sei a formação de vocês, mas eu falo SNUC para cá, SNUC para lá, é um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É uma lei que levou anos para ser votada no Congresso, houve muitas discussões e foram retirados vários trechos da lei. Ela veio obrigada pela Constituição de 88, que falava que todos temos direito ao meio ambiente equilibrado, saudável. E essa lei foi um dos regulamentos da Constituição. Então diz que existem unidades de conservação. Essa coisa da biodiversidade, a importância, a gente não tem tempo aqui para começar na década de 70, com Estocolmo, as mudanças climáticas, quando não se falava tanto em mudanças climáticas, mas já se sabia que não ia dar para continuar na mesma exploração, no ritmo de exploração que acontecia, porque o planeta não ia ser suficiente. Aí, em Rio 92, teve toda a Convenção da Biodiversidade, enfim, uma série de ações que tiveram começo na década de 70 e que vieram acontecendo ao longo desses anos. A Rio 92 aqui no Brasil foi muito importante, a Convenção da Biodiversidade. Então, dessa década de 90, a gente vai ver muitas leis, muitas resoluções, foram criadas unidades de conservação, foi muito movimentado esse período da década de 90. E o SNUC, essa lei federal, é também resultado disso, que só vai acontecer em 2000. No entanto, as discussões vieram de antes. Tem o livro da Cissa Leite Brito, que conta bastante essa história. Existem já hoje em dia outros relatos, para quem tiver mais interesse. A Tereza Urban, que acabou de falecer lá no Paraná, também contou bem a história de como é que era no nível federal, as tentativas de se fazer um sistema. Qual a importância de um sistema? Porque esse é um sistema nacional. Esse sistema, o funcionamento sistêmico, a gente sabe como é que a ideia é. Uma parte complementa a outra, funciona tudo em conjunto, né? Então essa foi a ideia de fazer um sistema nacional de unidades de conservação. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, eles dão definições de que seja unidade de conservação, o que se pensa, as diretrizes, princípios, está tudo bastante estabelecido, mostrando a necessidade que nós temos de um meio ambiente equilibrado, melhoria da qualidade de vida, o respeito pelas populações. No entanto, no SNUC foi retirada a parte das populações tradicionais. Então foi excluído o artigo que definia e essa parte depois a gente vai conversar mais adiante com a outra política que vem definir finalmente. E por conta de um chamado efeito de borda, então as unidades de conservação de proteção integral, que são aquelas que não podem ser ocupadas, só pode ter uso de turismo, ecoturismo, pesquisa, educação, são dois grupos, proteção integral e uso sustentável. Então, por que eu já estou me dirigindo para esse lado da proteção integral? Porque aqui também, nós vamos ver o Parque Estadual, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Por conta desse efeito de borda, que os geógrafos estão estudando já há algum tempo, a ocupação do entorno de uma unidade vai provocando desgastes, impactos, que vão agir e prejudicar essa unidade. Por isso foi feita a zona de amortecimento. Na APA, que é uma de uso sustentável, não tem, mas no parque tem. E está sujeita a normas e restrições que é para preservar a biodiversidade do interior. Unidade de conservação é conservação da biodiversidade. Então são os dois grupos, um fotografia aqui que tem, está disponível em qualquer site, mas o importante é isso, é um sistema que tem unidades de proteção integral,
territorial e unidades de uso sustentável. E tem que se combinar e funcionar como um sistema, integrando-se com os estados e os municípios. Então, o sistema nacional engloba todos os níveis, federação, estados e municípios, e um complementa o outro, tem que agir de forma sistêmica. Essa é a ideia. Né? O parque. O Parque da Ilhabela já foi criado em 77. Outros parques, o primeiro, Ilha do Cardoso, aqui em São Paulo, já na época de Getúlio Vargas foi criado o primeiro Parque Nacional. Então é uma coisa que já vem acontecendo, porém não era da forma de um sistema que era a grande batalha que se travava, porque um complementa o outro. Então num sistema de unidade de conservação, que segue, aliás, uma categorização internacional, vem funcionando na mesma lógica. Existem aquelas unidades de conservação mais restritivas e as menos restritivas. Evidentemente que houve toda uma articulação de grupos para a aprovação da lei do SNUC. Então havia os ambientalistas mais ortodoxos, havia aqueles que batalhavam pela presença, permissão de que populações tradicionais permanecessem dentro de um parque. Houve toda uma discussão política de anos. Né? Acabou-se por ter assim. O parque não permite a presença de populações. No caso da gente permitir que as populações continuem ali, ela tem que ser recategorizada. E eu estou falando nisso porque aqui no caso a gente passa um pouco por essa discussão também. Então eu só penso, estou levantando questões do SNUC que tem a ver com Ilhabela, porque a lei é muito grande. Então vamos pensar em Ilhabela. O plano de manejo. Quando a gente vai manejar uma casa, vai manejar uma plantação, qualquer coisa que exija um manejo, a gente tem que ter plano. Aliás, nas nossas vidas a gente tem planos. Né? Todo mundo planeja o que vai fazer, quando vai fazer. Não, aqui é a sala, aqui é o escritório, aqui o quarto. Então o plano de manejo é exatamente para isso. No parque, cada zona tem uma função segundo seus potenciais, segundo suas restrições, né? Que é o plano de manejo, que o SNUC diz que tem que ser feito em 5 anos. Era 5 anos a partir de 2000. Estou pensando aqui no caso do Parque da Ilhabela. Eu estive aqui e vi, eu vou fazer o plano de manejo. Fui embora, não consegui fazer o plano de manejo. Mas ele aconteceu. A gente já vai ver mais para frente um zoneamento, o que ele estabeleceu. Porque esse é um outro problema crônico que a gente tem. As nossas leis, há uma seleção sobre o que deve ser funcionar dessas leis ou não. Então, a parte do prazo, 5 anos para funcionar. Esse não pegou. A gente vai levando para frente, vai levando para frente. Outras partes a gente leva a ferro e fogo. Então, é uma coisa para a gente refletir. A sociedade civil tem papel importante nisso, de fazer com que as leis sejam de fato aplicadas. O plano de manejo deveria estar em 5 anos pronto. Opa! Agora, até que seja elaborado o plano de manejo. O SNUC pensou nisso também, já sabendo que nós temos certas dificuldades institucionais, burocráticas, aparelhamento do Estado, né, a fraqueza da fragilidade. Então, até que seja feito o plano de manejo, por exemplo, as populações tradicionais, tem um artigo ali, que elas podem continuar, elas têm direito de continuar exercendo suas atividades, até que sejam ou reaceitadas ou que haja uma recategorização. E devem se limitar àquelas voltadas à conservação da biodiversidade. Então não é porque não tem um plano de manejo que não vale nada. Vale mais, é mais restritivo
restritivo ainda do que se já tivesse é preventivo. Então, um outro dado dessa época de reflexão dessas convenções internacionais, que a gente tem que prevenir possíveis impactos, possíveis estragos. Há uma diferenciação entre rural e urbano. Tá? Um parque nunca poderá ser zona urbana. Tá? E nem uma zona de abastecimento vai poder ser transformada em zona urbana. Tá? Eu tenho que se pensar já por quê? Porque são usos diferentes do solo, são impactos diferentes, infraestrutura requerida diferente, é muito distinto uma situação da outra. Depois, em 2002, foi feita a regulamentação do SNUC. Eu vou falar do SNUC agora, que a gente já costuma falar. Essa regulamentação tratou muito mais da parte de como é que vai funcionar a gestão da unidade de conservação e criou a figura do mosaico. E como a gente foi fazendo sem que houvesse um sistema, foram criando parques e foram criando outras unidades de conservação e várias figuras e áreas protegidas que não são exatamente unidades de conservação. Foi um processo meio atabalhoado na base de vamos fazendo o que dá para fazer o pessoal da conservação. Né? Então, essa regulamentação tratou muito da figura do mosaico. O que fazer quando existe, como aqui no caso da Mata Atlântica, um parque, outro parque, existe a estação ecológica, existem várias unidades de conservação federais, estaduais, municipais, aquela confusão da gestão. Então a gente constata, o mosaico não é uma unidade de conservação. O mosaico é um conjunto, é um modelo de gestão das unidades de conservação. Tá? É para facilitar, não é para dificultar. Coisa que a gente ainda está aprendendo a fazer também. Aí, por acaso, esse decreto, então, mudaram-se os tempos, as populações tradicionais se organizando, porque nada acontece espontaneamente também. Então, houve toda uma discussão de populações tradicionais na parte de quilombos e índios, indígenas, eles têm os direitos assegurados pela legislação, pela Constituição, e existem outras populações tradicionais que não foram contempladas na Constituição, mas que necessitaram, até porque foi excluído do SNUC o artigo que as definia. Então, essa política nacional de povos e comunidades tradicionais veio um pouco dar conta dessa lacuna que ficou, com a ausência das populações tradicionais do mundo. E aqui nós não conseguimos focar direito e enquadrar tudo. Quase funcionando, né? Mas enfim, se consegue aqui, sai aqui. Bom, essa política nacional, ela define o que são essas populações tradicionais e o que são os territórios das populações, os territórios tradicionais também. Vocês ainda? Eu queria estar manejando aqui o computador, mas não vou, enfim. Eu vou falando enquanto a gente... porque eu não tenho tanto tempo assim. A definição existe, e o que é importante? Existem princípios sempre voltados a dizer que as populações tradicionais, elas definidas como tal, elas têm que ser respeitadas em todas as políticas públicas, em todos os programas governamentais, tem que ser considerados sempre o direito e o bem-estar dessas populações. Então tem uma série de princípios. Para quem não está muito habituado com lei,
esses princípios são a base, é como ela vai se nortear a aplicação daquela lei. Então parece toda uma conversa sem sentido antes, mas tanto os considerandos das leis quanto os princípios são importantes porque mostram que o legislador estava pensando naquilo, o promotor que me corrija, estava pensando naqueles objetivos, estava preocupado com aquelas questões quando fez aquela lei. Então aqueles também são objetivos, também devem ser levados em conta. Vai voltando. E aí, tem ali os slides. A minha lógica da conversa hoje foi do SNUC e dessa nova lei aqui na Ilhabela, o que isso representa. Então temos que falar do Parque Estadual da Ilhabela e do mosaico de unidades de conservação. Oba! É porque é muito assunto, se eu não tenho um roteirinho, acaba me perdendo e viajando, mas isso daqui não está ajudando. Atrapalha mais do que ajuda. Então, no Parque Estadual da Ilhabela foi criado em 77, com objetivos que também foram estabelecidos em lei. Opa! Será que o fato de eu e você estarmos mexendo? Então, aqui vou só resgatando um pouquinho dos povos e comunidades tradicionais. É todo um funcionamento por comitês, é uma apropriação da sociedade para fazer com que esses povos e comunidades tradicionais sejam inseridos nesses processos institucionais, programas de governo e políticas a serem feitas. Prevê o desenvolvimento sustentável. Isso a gente vê bastante desenvolvimento sustentável, é o que todos nós queremos, é o que todos nós devemos buscar, e que há, assim, já um certo desgaste hoje em dia com essa palavra da sustentabilidade, porque a gente sabe que tem 3 pilares da sustentabilidade: social, econômica e ecológica. E, em geral, se fala da sustentabilidade financeira, dos bancos, da sustentabilidade social de um programa de uma empresa, e na verdade a sustentabilidade não dá para ser uma sustentabilidade só, porque ela não se sustenta. Então teria que necessariamente ter 3, 5, 10 pilares que foram sendo construídos ao longo do tempo e que a gente não pode, assim como no sistema de unidade de conservação não pode pegar só um, sendo mais importante que o outro, na sustentabilidade também ocorre assim. Não é um mais importante que o outro, tem que arranjar um jeito alternativo de funcionar, para que todos sejam equilibrados. Então, o objetivo, vocês veem, nosso quadro legislativo de leis é bastante profícuo, tem bastante estabelecimentos e definições e coisas que devemos seguir. Né? Então, tudo que a gente quiser saber, vai na lei. Nós temos a obrigação de conhecer todas as nossas leis. Então, hoje em dia tem uma disponibilidade muito fácil. Eu só mostrei aqui o tamanho para vocês. Agora, por conta dessa dificuldade de como é que vai gerir esse sistema de unidade de conservação, há resoluções. Existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vem complementar, vem tirar dúvidas. Ele faz parte do SISNAMA, que é um Sistema Nacional do Meio Ambiente. Aqui em São Paulo a gente tem o CONSEMA, né? São órgãos consultivos que se reúnem para aperfeiçoar o sistema. Então as resoluções CONAMA, elas não são assim sugestões, que me corrija se eu estiver errado, mas resolução tem força legal, elas devem ser obedecidas, né? Em que pese que algumas que até já foram revogadas aqui no litoral, sobre Restinga e outras coisas, não tenham sido obedecidas. Como o Código Florestal também já existia antes.
né? As leis existiam, desde 1934 existiu o Código Florestal. 65 era o novo Código Florestal. As pessoas não obedeciam antes. Aí começou a pressão para que se obedecesse. Então agora houve todo um processo para mudança do Código Florestal. Então as leis, mais uma contribuição para a gente pensar a respeito. As leis são feitas. Ninguém, ou a grande maioria, não conhece. Quando elas começam a ser aplicadas e a contrariar alguns interesses, aí então se muda a lei, né? Então a sociedade civil tem que estar cada vez mais acompanhando tudo isso para que seja de fato o interesse de todos, não o interesse só de alguns. E essa resolução é recente, vem falar sobre licenciamento. Esse é um grande gargalo das unidades de conservação e dos órgãos institucionais. Como é que vai fazer o licenciamento? É um gargalo não só conceitual e teórico, mas também funcional, porque são muitos processos, muitos interesses envolvidos. Então, no caso de unidade de conservação de água, por exemplo, a grande questão é de licenciamento. Como é que licencia? Nós estamos fazendo tudo isso. A sociedade civil também tem que participar dessas resoluções, desses protocolos que têm que ser feitos. Agora mesmo, por conta do Código Florestal, está sendo definido como é que vai funcionar uma série de institutos e de instrumentos. O vocabulário jurídico às vezes falha, mas assim, está sendo construído nesse momento como vai funcionar o Código Florestal no estado de São Paulo. A Secretaria do Meio Ambiente está construindo, existem grupos e a sociedade civil é chamada a conversar, né, a opinar. Então, no caso da zona de amortecimento, o órgão licenciador, que é o responsável pela unidade de conservação, é que vai opinar sobre IARIMA. Tá? IARIMA o que é? É o estudo de impacto ambiental. Na década de 80 apareceu esse novo instrumento de planejamento, muito interessante, porque ele deveria avaliar, inclusive, a alternativa de não existir o empreendimento. Às vezes o empreendimento vai ser tão impactante que não pode acontecer lá. Tá? Então tem que ter a alternativa A, B e a C, ou outras, que vetem aquele empreendimento, o que nem sempre é lembrado. Tá? Outro problema de IARIMA é que faltam informações científicas e técnicas sobre uma série de meio aquático, sobretudo a parte marinha. Faltam informações. A universidade não tem pesquisado aquilo que é de interesse geral. Eu estou trabalhando com a universidade agora, posso dizer ainda com mais à vontade sobre isso. Nós precisamos ter mais dados, mais informações para monitoramento e para fazer IARIMA também. Tá? Porque seria um instrumento ágil e fácil para o licenciamento e acaba sendo, em geral, um documento só ilustra e não define exatamente. Mas é uma parte importante, existe, e inclusive uma proposta, um plano, um programa de governo deveria ser objeto de uma IARIMA, dependendo do lugar. Porque a gente tem que pesar os impactos que aquele empreendimento, aquela mudança de uso do solo, mudança total de um contexto, acarretaria para a unidade de conservação ou para a vizinhança do entorno. Né? Numa cidade a gente tem que também fazer o relatório de vizinhança, né? Para ver o que aquele polo geradores de tráfego, enfim. São mecanismos que a gente foi aperfeiçoando para poder colocar em prática aquilo que a gente tem que cuidar. Uma resolução anterior dizia que até que tivesse a zona de amortecimento pronta, tinha que ser 10 quilômetros. Agora passou para 2, 3, e
tem um prazo também, que é 2015. Né? Então, mais uma vez, a gente lembra aqui da história do prazo. Não tem plano de manejo, não tem a zona de amortecimento definida e o prazo está correndo. Tá? Então, 2015, deixa de valer isso aqui, essa resolução. Olha, nos casos de licenciamentos não sujeitos aí à RIMA, por que eu estou falando da zona de amortecimento? Porque é o que vem pesando na Inabela agora. Né? E a gente tem tido toda essa discussão de como ocupar esse pouco que sobrou no entorno do parque. Então, o foco aqui está sendo propositalmente em zona de amortecimento, porque parece que é uma coisa, uma nuvem, mas não é. Tem importância fundamental para o parque. Até 5 anos, que é o prazo de validade. Então, no Parque da Ilhabela, continua tudo valendo, certo? Ele foi feito porque as florestas são muito importantes, a biodiversidade é importante, ele veio tendo uma revegetação e uma regeneração muito importante. A gente vê as fotos da década 70 e fotos hoje em dia, a gente vê como funciona essa coisa de unidade de conservação, né? E, inclusive, para as populações tradicionais, tá? Porque existe a proteção contra um outro fenômeno avassalador para algumas populações que são chamados de especulação imobiliária. Engloba uma série de fenômenos da sociedade capitalista que são englobados em especulação imobiliária, mas são mecanismos muito conhecidos. Tá? Conhecidos já de longa data. Desde a Lei de Terras, por exemplo, aqui no Brasil, em 1850, pouco antes de terminar a escravidão. Né? Não são coisas que parecem há milênios passados, o que de fato agora é, né? Mas que não faz tanto tempo assim, que passou a propriedade, que passou a deixar de ter escravos. Outro dia, conversando com a minha sobrinha outro dia, não conhece tanto a história do Brasil, ela tem atentado para, nossa, outro tipo de escravo. Né? Porque essa coisa inclusiva, conversando sobre esses assuntos. E o Parque da Ilhabela continuou firme e forte, porém sem plano de manejo. Visando a proteção da flora, da fauna e em todas as ilhas, certo? Então, as populações fora das ilhas, as populações tradicionais de Castelhano, não dá para a gente ser parque também, porque eles sofriam e sofrem ameaças de serem retirados dos lugares em que estão. Então, Praia Mansa, Angélica, todos os outros que tanto participam do entorno do parque, né, da zona de amortecimento e amortecem mesmo, nós queremos ser parque também. Então nós precisamos pensar como é que a gente conjuga a lei que protege as populações tradicionais e a lei que protege o meio ambiente. E, sem falar aqui, que eu já cortei toda a parte de política urbana, que também manda que nós respeitemos o meio ambiente, os outros programas. Não dá para pensar uma política urbana da cidade, não permite que a gente pense a cidade separada do rural. Né? Então, o que eu estou mostrando é que há uma série de leis e de reflexões que resultaram em leis para pensar na harmonia do meio ambiente e na justiça social, que a gente não pode esquecer. Tá? Então, no século XXI, foi feito o plano de manejo do Parque da Ilhabela. É feito o plano, a Fundação Florestal termina, vai para o Conselho, mas aí é feita uma resolução para repensar a forma de fazer a zona de amortecimento. Essa foi a proposta conseguida bravamente pela equipe. Tem zona de amortecimento, tudo definido, a legenda está no
próximo eu vou fazer a montagem. Tá? Então está aí fixado zona de amortecimento, nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Só que agora foi devolvido, todos os planos de manejo voltaram para a Fundação Florestal para serem adequados. Esse daqui é o que diz a proposta que eu fiz do plano de manejo do parque sobre a zona terrestre e sobre a zona marítima, porque tudo isso faz parte de um mosaico também, né? Eu mudei a ordem aqui. Queria chegar no mosaico, acho que não vou. Aqui dá. Porque tudo isso faz parte de um mosaico. Entre o parque e a APA é que sobra a zona de amortecimento. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui para vocês. Tá? Então, a gente vê que é todo um conjunto aqui de áreas protegidas, de unidades de conservação e que tem que funcionar harmonicamente. Quando a gente estava trabalhando na proposta da APA Marinha, no litoral norte, essa zona de amortecimento do parque também houve uma proposta de a gente fazer com o APA. Porque teria tudo a ver, uso sustentável, populações, pode usar turismo, porque numa APA você ocupa, e a Lucina deve perguntar depois para a Marinha do litoral norte, que vai ir muito bem, pelo que eu ouvi, e que assim, você tem que acertar as regras. Essa outra coisa das regras também é interessante, porque a gente faz as regras, o jogo de futebol tem regras, aí tem o juiz que vai ver as regras. Então a gente fixa as regras. Se as regras depois não estão de acordo com o que a gente quer, a gente muda as regras. Não é bem assim. A gente tem que seguir as regras. Né? O fundamento tem que ser o mesmo. Então, uma área que tem tombamento, área tombada, Mata Atlântica, tombamento, cai em todas as ilhas, e aqui na ilha de São Sebastião, só isso que passa do canal. O resto tudo é área tombada. Mata Atlântica é protegida. As zonas costeiras marinhas merecem uma atenção adicional por conta das mudanças climáticas. Tem uma série de conjunto de preocupações que a gente tem que ter na hora de fazer uma mudança de uma legislação. Todas as APAs têm como base o gerenciamento costeiro anterior, né? Que já foi resultado, eu participei desde o primeiro planeamento ecológico econômico do litoral norte, 89, a gente começou a fazer, e ele veio modificando porque teve um momento que até disseram, olha gente, esse projeto é muito bom, mas nós vamos fazer um melhor ainda. Né? Então assim, já são processos longos, que vão se desgastando. Então eu estou aqui já, depois de 30 anos trabalhando nesses assuntos, para lembrar, perspectiva histórica, gente. Tudo é um processo, não é para desanimar não, mas perspectiva histórica, para onde nós vamos. Né? E veja o que já foi feito, o trabalho perdido que já teve. Né? O plano de manejo da APA já foi feito já está sendo feito de outra forma, a APA já foi criada de outra forma, são evoluções, a gente evoluiu nesse sentido de fazer unidade de conservação, de pensar unidade de conservação. E o mosaico foi criado por decreto, e a gente, eu até tinha uma outra visão. O mosaico a gente não cria assim, ele vai acontecendo aos poucos, porque é um modelo de gestão. Então ele ainda não está sendo implementado, porque você não tem que ver uma forma para ajudar, não para atrapalhar a gestão. E nesse caso está muito complexo mesmo. Porém, qual é o medo da instituição quando fez esse decreto, esse instrumento?